Bom dia, meus amores, queridinhos. Bom, a gente está estudando, né, sobre o fio dos cordados. Nós já estudamos peixes, nós já estudamos anfíbios. Hoje nós vamos dar continuidade a esse capítulo, o capítulo 20, né? E a gente vai falar sobre os répteis. Gente, nos répteis nós vamos encontrar animais como tartarugas, jacarés e serpentes, como vocês podem ver aí na figura. Eles têm algumas estruturas, né, que os adaptam melhor ao ambiente terrestre. E a gente vai estudar. É bom a gente relembrar que a gente tinha aí os peixes, né, totalmente aquáticos. Nós temos os anfíbios que vivem nos dois ambientes, porém eles precisam do ambiente aquático, né, para sua reprodução. A gente viu que a reprodução dos anfíbios só acontece no ambiente aquático. Eles têm ovos sem casca, assim como os peixes também, eles apresentam ovos sem casca. Então, eles depositam os espermatozoides, né, na água, e aí vem os óvulos também da fêmea, e eles se juntam dentro da água, né? O espermatozoide ele nada até o ovo. Então, vimos também a questão da respiração. A gente viu que os peixes eles respiram através de brânquias. Os anfíbios eles têm a respiração tanto pulmonar como a cutânea, mas como a gente falou, eles usam muito mais a cutânea do que a pulmonar, porque os seus pulmões não são bem desenvolvidos. Eles precisam ter uma pele muito lisa para que essa respiração cutânea aconteça. Então aqui a gente já tem uma diferença muito grande, né, dos anfíbios para os répteis, a começar pela pele, como vocês podem ver, a pele dos répteis, eles têm essa pele mais grossa, tá? Então, são algumas estruturas que os tornam melhor para um ambiente terrestre. E eles não são dependentes da água. Mesmo que alguns vivam em ambientes aquáticos, eles não são dependentes da água, diferente dos anfíbios, como a gente já tinha falado, por conta da reprodução. Vamos para alguns aspectos corporais. Bom, a primeira característica é que, assim como os peixes e os anfíbios, esses animais são ectotérmicos, tá? Ou também chamados de exotérmicos. Então, a sua temperatura, ela varia de acordo com o meio ambiente. A diferença é que os animais endotérmicos, né, que são os mamíferos e as aves, eles produzem calor através do metabolismo. Então, não importa muito a temperatura do ambiente, a sua temperatura interna em condições normais, né, vai ser sempre aquela, por conta do metabolismo. Então, através do metabolismo, a gente gera calor. Então, a gente consegue ter esse calor através do nosso metabolismo, tá? Diferente desses animais. Os peixes, os anfíbios e os répteis, eles são ectotérmicos ou exotérmicos. Isso quer dizer que a sua temperatura varia de acordo com o ambiente. Eles não conseguem produzir esse calor. Por isso que eles precisam ficar no sol. Então, você nunca vai encontrar um réptil, por exemplo, em um ambiente gelado como a Antártica, tá? Justamente porque o corpo deles eles não conseguem se adequar. Então, quando em dias frios, por exemplo, ele sempre vai ficar ali no sol, tá? Se esquentando nas rochas ou no sol, justamente para tentar repor o calor que ele está perdendo nos dias frios, certo? Se ele precisar se refrescar, ele vai para a água, justamente por conta dessa falta de produção de calor, né, de essa regulação da temperatura que seu corpo não tem. Outra característica muito importante, gente, são os ovos com casca. Até então, os peixes e os anfíbios possuem ovos sem casca, tá? Então, essa casca ela é muito importante porque evita a desidratação, além de proteger o embrião. Então, como eu tenho um animal adaptado ao ambiente terrestre, eu preciso que esse ovo tenha casca para que ele não se desidrate no sol, tá? Se ele tivesse sem casca, ele ia se desidratar e o animal que está ali dentro ia morrer. Então, eles são ovíparos, né?
pela sua reprodução ser através dos ovos. No ovo vai ocorrer também... Peraí, deixa eu passar o carro. Gente, por mais que eles estejam dentro dos ovos, há uma troca gasosa nesse ovo, porque o embrião que está dentro do ovo, ele respira. Então, esse ovo, por mais que tenha a casca, ele permite essa troca gasosa, a passagem do oxigênio. E a sua pele, como eu falei, ela é seca e é coberta por escamas. E algumas espécies vão apresentar carapaças, como é o caso da tartaruga. Eles realizam respiração pulmonar, né? Então, a gente já não tem aqui respiração cutânea, ficou lá atrás, nem a respiração branquial. Então, a partir de agora, nós temos a respiração pulmonar. E os seus pulmões são bem desenvolvidos. O seu coração, gente, ele apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, diferente dos anteriores que apresentavam um átrio e um ventrículo, 2 átrios e um ventrículo. Agora nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, só que ainda não está tão desenvolvido como as aves e os mamíferos, tá? Por quê? Porque esses 2 ventrículos, a sua divisão é parcial. Então, o sangue ainda se mistura. O nosso coração ele tem 2 átrios e 2 ventrículos muito bem divididos. O sangue venoso e o sangue arterial, eles não se misturam de forma nenhuma. Aqui, apesar dos répteis terem esses 2 ventrículos, a sua divisão não é muito boa, não é muito... ela é bem parcial. Tá? Então, esse sangue, ele ainda vai se misturar. O sangue rico em oxigênio, ele entra pelo lado esquerdo e a entrada de gás carbônico vai ocorrer pelo lado direito. Quando ele sai do ventrículo, o sangue ele é transportado para todo o corpo e quando chega aos pulmões é oxigenado e volta para o coração. A ordem dos répteis. Bom, os répteis eles são divididos em 4 ordens, que são os escamosos ou escamados, os quelônios, os crocodilianos e os rinconcéfalos. Só que os escamosos, tá? Eles vão apresentar outra subdivisão que a gente vai ver em seguida. Mas a ordem dos répteis, tá? São divididos entre essas 4, são divididas entre essas 4, escamosos, quelônios, crocodilianos e rinconcéfalos. Vamos falar um pouquinho sobre os escamosos. Os escamosos têm uma variedade de répteis, como vocês podem ver aqui na figura. Eles têm algumas características muito interessantes de sofrer mudas, tá? Então, o seu corpo ele muda com o tempo, é como se saísse aquela casquinha do corpo. Lembra que a gente falou do endoesqueleto, do exoesqueleto? Então, essa muda é bem parecida. Então, a pele ela é substituída por uma pele nova. E aqui, como exemplo, a gente tem os lagartos e as cobras. O seu corpo é coberto por escamas, então por isso que eles são chamados de escamosos. E são divididos em 3 subordens, que são as serpentes, também chamadas de ofídeos, né, por possuir veneno, os sáureos, que também são chamados de lacertídeos, e também nós temos as anfisbenas, e a gente vai ver a característica de cada uma dessas subordem. Vamos primeiro falar das serpentes, né? São animais que não possuem pernas, como vocês podem ver. O seu corpo ele é longo. Eles podem viver em árvores, florestas e podem ser venenosas ou não, né? O que a gente chama peçonhentas ou não. A sua língua apresenta uma bifurcação, ou seja, a língua é dividida, né? A língua das serpentes tem 2 partes, é como se cortasse no meio. Então, quando ela coloca essa língua para fora, algumas partículas se aderem a essa superfície e aí ela consegue levar esse alimento para o interior da boca e aí vai entrar em contato com um órgão chamado órgão Jacobson, certo? Esse órgão, gente, ele detecta odores e identifica a localização da presa, que pode ser um pequeno roedor, tá? Quando a serpente ataca a presa, ela vai e injeta o veneno, né? Ou então ela se enrola para capturar a presa. E aí a presa ela não consegue respirar, com isso ela vai quebrando os ossos
da presa todinho até engolir, certo? As não peçonhentas são as jiboias e as sucuris. Como eu falei, elas asfixiam a presa antes de engolir, engolem a presa inteira sem mastigar. E alguns exemplos estão aqui, como vocês podem ver. Tem algumas diferenças entre as cobras peçonhentas, e as cobras não peçonhentas. As peçonhentas geralmente apresentam a cabeça em forma triangular, bem destacada do corpo. Já as não peçonhentas apresentam a cabeça mais arredondada, como vocês podem ver aí na figura. Apresenta essas pupilas diferentes. As peçonhentas têm essa fenda, diferente das não peçonhentas, que tem uma pupila mais redonda. As escamas também das duas são muito diferentes. As peçonhentas apresentam esses dentes inoculadores de veneno, né, que vão servir para injetar o veneno, e as não peçonhentas, como elas não têm veneno, então elas não têm esses dentes especiais. A marca da picada das duas também são diferentes, como vocês podem ver aí na figura. As peçonhentas, elas têm os movimentos mais lentos e vagarosos e apresentam hábitos noturnos, enquanto as não peçonhentas, seus movimentos são muito mais rápidos e ágeis, né? Porque elas não têm veneno para ajudar nessa caça, e os seus hábitos são diurnos. Elas apresentam também cauda curta e fina, as peçonhentas, e elas apresentam algo que nós chamamos de fosseta loreal, que são orifícios próximos ao nariz que captam o calor que as presas emitem. Então, a presa pode estar bem distante, mas a presa emite um tipo de calor que essa fosseta loreal consegue identificar. Outra subordem dos escamados são os sauros, que nós também podemos chamar de lacestídeos. Eles podem ser tanto carnívoros como herbívoros, a maioria vive em árvores ou nos solos. Uma coisa interessante, né, desse grupo é que eles apresentam autotomia. É uma característica muito engraçada, gente, porque eles têm uma habilidade de se desfazer da cauda. Por exemplo, o lagarto, quando ele corre, ele vai movimentar a cauda, né, naquela situação ali de defesa. Aí o predador ele vai olhar logo para a cauda do lagarto. E aí, quando o predador ele presta atenção na cauda, o lagarto ele solta a cauda, larga lá e sai correndo. E isso ajuda ele na fuga. Claro que depois essa cauda vai se regenerar. Os exemplos dos sauros são esses aí que vocês podem ver: lagartixas, camaleões, lagartos e iguanas. E aí, gente, a última subordem dos escamados são as anfisbenas. Não tem tantas características sobre elas. Elas não apresentam pernas, geralmente, e eles vivem escondidos debaixo da terra. E o seu nome é porque eles podem caminhar tanto para frente, gente, como para trás, tá? Eles têm aí, é como se eles tivessem duas cabeças, como vocês podem ver. A gente fica meio na dúvida qual é a cabeça do animal. E quando elas se sentem ameaçadas, ela levanta as duas cabeças numa tentativa de confundir o predador. E aí elas vão e correm. Nós acabamos de falar sobre os escamados, agora nós vamos falar sobre os quelônios, tá? Essa ordem possui espécies adaptadas tanto a ambientes aquáticos como a ambientes terrestres. Gente, algo muito interessante é que eles possuem um conjunto de placas ósseas que vão proteger o seu corpo, tá? A parte de cima é chamada de carapaça. E na parte de baixo, gente, é chamado de plastrão, tá? E também tem esse plastrão, ele também tem a natureza óssea e fecha, né, o corpo aí dos quelônios para que eles possam se proteger. Em situações de ataque, eles, né, entram para dentro dessa carapaça para que eles possam se esconder. Eles não têm dentes, porém, para ajudar, né, nessa falta de dentes, eles apresentam um bico que é muito resistente. Existe a diferença, a gente tem a mania de chamar tudo de tartaruga,
mas a verdade é que a tartaruga ela vive o tempo todo na água, tá? Elas têm as pernas adaptadas justamente para natação e pode também viver no mar em água doce. O jabuti, geralmente, é aqueles que a gente tem em casa, que não é tartaruga, a gente chama tudo de tartaruga, mas não é. Ali é um jabuti, ele apresenta esse casco alto, é exclusivamente terrestre, tem um corpo arredondado e as patas traseiras apresentam formato cilíndrico. E a gente tem os cágados, tá? Que possuem características parecidas com os dois, porque eles são semi-aquáticos e também tem membranas entre os seus dedos que facilitam a sua movimentação na água, tá? Agora vamos falar sobre os crocodilianos. A mesma coisa que acontece, né? A gente tem a dúvida, às vezes confunde, né? Jacaré e crocodilo. Eles têm uma presença, assim, que dá medo, né? Porque a gente vê aí o tamanho dessa boca, o número de dentes que tem, principalmente o crocodilo, eles apresentam essa aparência ameaçadora. Os seus dentes são bem afiados, são enormes e eles apresentam placas ósseas e escamas que protegem o seu corpo. Como você pode ver, a pele dele é bem dura, tá? E existem algumas diferenças entre os jacarés e os crocodilos. Os crocodilos, eles têm a cabeça mais afilada, enquanto os jacarés têm uma cabeça mais larga, como vocês podem ver aí na figura, tá? Os crocodilos, eles podem ser marinhos, e os jacarés, eles vivem mais em água doce. Os crocodilos têm os dentes muito alinhados com os inferiores, tá? Então, ó, como vocês podem ver, é como se desenhasse aqui, ó, os triângulos tudo certinho, os dentes, eles se encaixam muito bem. Já o jacaré, ó, não são alinhados, ficam para fora, tá? Essas são algumas diferenças. Os riconcéfalos é um grupo muito interessante, onde o principal representante é um animal chamado tuataras. São animais que são encontrados na Nova Zelândia. Existem duas espécies, né? Esses animais são conhecidos, gente, porque eles têm esse terceiro olho aí em cima. Ainda não se sabe muito sobre as características desse terceiro olho, para que ele serve, mas durante algumas pesquisas e experimentos, alguns cientistas perceberam que esse terceiro olho servia para que o animal ele detectasse a presença da luz. Então, quando esse terceiro olho ele era tampado ou removido, o animal ele ficava meio perdido em relação à luz ali, saber o que era escuro, o que era claro, tá? Às vezes esse terceiro olho é bem difícil de achar e essa é a principal característica dos riconcéfalos. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos répteis, né? A sua maioria é ovípara, os sexos são muito bem separados. Seu desenvolvimento é direto, então eles nascem ali daquela mesma forma e ele cresce igualzinho. Fecundação interna, ou seja, os espermatozoides vão para dentro da fêmea, não tem água para reprodução. O embrião fica protegido pelo ovo, né? Que vai não proteger também, gente, mas tem aqui, ó, substâncias, né? Aqui, como vocês podem ver, a troca gasosa acontece e tem substâncias para que ele possa se alimentar e se nutrir, né? Ajudar no seu desenvolvimento. Geralmente os ovos são depositados na terra, só que algumas espécies, como a serpente, gente, o ovo é interno, tá? É dentro do corpo da fêmea. Alguns aspectos ecológicos, né, que a gente pode falar dos répteis, eles são muito importantes para a cadeia alimentar, como a gente já falou dos outros. Eles se alimentam de espécies que causam mal à nossa saúde, como roedores e insetos. E mesmo com a sua aparência que causa medo, né? Os crocodilos, principalmente as cobras, eles estão em extinção, principalmente por conta da sua pele, né? Para uso de bolsas, sapatos, e hoje em dia se fala muito contra isso. Algumas empresas elas tentam ser sustentáveis, imitando essa pele para fazer os seus produtos no lugar de matar esses animais. Porém, ainda existem muitas pessoas
que preferem os produtos feitos com as peles desses animais. A carne desses animais também é muito consumida e é muito triste por conta dessa extinção. Gente, como atividade, tá aí a página 279 e a 283. Além disso, eu quero que vocês pesquisem no Google um crocodilo chamado Gustave. Gustave, termina com E no final. Então, vocês vão colocar lá crocodilo Gustave, vão ler um pouquinho e vão fazer 5 linhas, 6 linhas sobre o que você entendeu, né? Eu acho ele muito interessante. E aí vocês me enviam a foto, tá? Se der tempo hoje, a gente ainda faz a correção. Beijos e a gente continua aí no grupo.